Olá, membros, sejam muito bem-vindos. E nesse módulo nós vamos ver o que é a rede Tor, como ela funciona, como navegar na rede Tor com segurança e em outras redes descentralizadas e ocultas da Deep Web. E vamos começar na aula de hoje, aula de número 11, desmistificando a Deep Web. A definição de Deep Web foi cunhada pelo pesquisador Michael Bergman em um artigo científico lá em 2001, que dizia o seguinte: Deep Web é toda parte da internet que não é acessível diretamente por mecanismos de busca. Nesse artigo, Bergman diz que pesquisar na internet pode ser comparado a arrastar uma rede pela superfície do oceano. Ou seja, quando você faz uma busca no Google ou no DuckDuckGo, na verdade você está pescando informações na superfície da internet, ou na Surface Web. Bergman ainda descreve que, embora muitas informações possam ser capturadas nessa rede, ainda há uma riqueza de informações profundas, daí vem o termo deep, e portanto perdidas. Porque como o endereço desse conteúdo muda dinamicamente, é impossível indexá-lo. E se não é possível indexá-lo, ele se torna praticamente invisível dos mecanismos de busca da Surface Web. A analogia perfeita, então, para esse caso é que ao invés de você jogar uma rede, e a rede ela só vai ficar ali na superfície, você joga, então, uma isca para coletar informação por informação. A todo esse conteúdo não indexado da internet, damos o nome de Deep Web. No entanto, essa definição antiga inclui o back-end de qualquer serviço da internet. Então, temos aqui o usuário e ele acessa o front-end, que é onde fica a interface bonitinha, acessível para o usuário, repleta de design gráfico, ou seja, é uma aplicação com foco na experiência do usuário. Então, essa é a aplicação front-end. Mas cada requisição que o usuário faz no front-end, ele vai para o back-end, que é onde fica localizado os arquivos armazenados nos servidores, nos bancos de dados. Então, quando você acessa um vídeo no YouTube, por exemplo, ele não fica armazenado no navegador ou no aplicativo do YouTube. Ele fica armazenado em um banco de dados restrito. Ou, se o conteúdo for aberto, como a Wikipedia, por exemplo, ele vai ficar armazenado em uma base de dados pública. A esse conteúdo damos o nome de back-end. E para acessar o back-end é necessário um programa, que funciona como uma espécie de ponte entre o front-end e o back-end, que, resumindo, possibilita o usuário acessar o conteúdo que está no servidor, nos bancos de dados. Só que hoje, essa definição de Deep Web, incluindo back-end de sites e serviços da Surface Web, não faz mais sentido. Não faz sentido acessar o conteúdo da Wikipedia pela Deep Web. E também não dá para assistir os vídeos do YouTube, porque simplesmente eles estão restritos em uma base de dados protegida pelo YouTube. Então hoje, a definição correta, ou a definição prática do que é Deep Web, passa a ser a seguinte: Deep Web é todo o sistema conectado à internet que fornece anonimato e descentralização. E se analisarmos bem a estrutura, é exatamente o que separa a Deep Web da Surface Web. E isso fica bem nítido quando olhamos para esse diagrama aqui embaixo. Nós temos do lado esquerdo, em vermelho, o back-end, que fornece o básico, serviços e bases de dados, tanto públicas como restritas. E do lado direito, escalonado em verde, temos o front-end. E o que vamos encontrar como front-end na Surface Web são serviços que não fornecem anonimato e nem descentralização, serviços que fornecem descentralização, mas não oferecem anonimato, como por exemplo o torrent, e serviços que oferecem anonimato, mas não oferecem descentralização, que é o caso das VPNs. Agora, os serviços que fornecem anonimato e descentralização, você não vai encontrar na Surface Web. Para isso, você vai precisar do front-end da Deep Web. Daí surge esse novo termo para Deep Web, conjunto de sistemas conectados à internet que fornece anonimato e descentralização aos usuários. Agora, qual é a diferença entre Deep Web e Dark Web? O termo Dark Web costuma ser usado para se referir como a parte perigosa ou a parte ilegal da Deep Web. Mas isso é uma confusão, porque Dark Web é a própria Deep Web. O mesmo conteúdo não indexado da Deep Web está na Dark Web. A afirmação de que produtos como drogas, armas, pornografia infantil, documentos falsos e tudo mais que você não pode encontrar na ClearNet, ou seja, na Surface Web ou nas lojas ou mercados no mundo real, podem ser encontrados na Dark Web, essa afirmação está equivocada. Tudo isso, pornografia infantil, drogas e etc., infelizmente também pode ser encontrado na Surface Web. E muitos sites da Deep Web, ou da Dark Web se preferir, hospedam conteúdos totalmente inofensivos. Sério, você se surpreenderia com tanto conteúdo inocente que existe na Deep Web.
Mas agora vem a parte mais interessante dessa aula, ou a parte mais curiosa. O que vou encontrar na Deep Web? Primeiro, vamos revisar algumas definições. Mais uma vez, definição de Deep Web: todo sistema conectado à internet que forneça anonimato e descentralização. E o que é anonimato? Diz respeito a ninguém ser capaz de saber que você é o responsável por postar um dado conteúdo. É o que vimos na aula 1 de introdução do módulo 1. E descentralização, que é o que buscamos na Deep Web, diz respeito a ninguém ser capaz de tirar um conteúdo que você postou do ar, já que esse conteúdo é hospedado e espalhado por diversos computadores na internet. Isso implica que você vai encontrar na Deep Web, em sua maioria, conteúdos legais ou ilegais que precisem de anonimato e descentralização, mas também, como eu já afirmei, você vai encontrar conteúdos que não precisam de nenhum desses dois fatores, assim como na Surface Web. Então, eis aqui algumas coisas legais que você vai encontrar na Deep Web. E, só abrindo parênteses aqui, o termo legal ou ilegal é subjetivo. Não significa que algo ilegal é antiético. O contrário também é possível. Então você encontra sites de notícias que provavelmente seriam censurados em seus países, fóruns de discussão sobre práticas não necessariamente ilegais, como hacking, pornografia legal ou fetiches consensuais, sites que agregam imagens de violência gráfica, que pode ser algo meio bizarro, mas não tem nada de errado nisso, páginas de cultos ou seitas, que também não tem nada de errado, desde que não esteja agredindo ninguém, plataformas para denunciantes, espelhos de sites da Surface Web, diretórios de links, repositório de softwares, cassinos e jogos de azar, e nesse caso aqui pode ser um exemplo completamente ético. No entanto, o Estado foi lá, rabiscou em um papel dizendo que é ilegal. Lá você encontra também bibliotecas e artigos científicos, instituições financeiras, venda de criptomoedas, ou seja, corretoras, exchanges, vendas de produtos por criptomoedas, enigmas, site de perguntas e respostas, similar ao Quora, serviços de chat e e-mail anônimos e até streaming de áudio, web rádio, por exemplo. Agora, as coisas que você vai encontrar na Deep Web que o Estado considera como ilegais ou que são até mesmo antiéticas, como, por exemplo, pornografia ilegal, normalmente infantil, ou estupro. O ato de assistir esse conteúdo não é antiético, no entanto, é no mínimo imoral e considero até doentio. E, é claro, nem se fala sobre o ato em si que está sendo praticado ali no vídeo, né? Totalmente criminoso. Sites que permitem financiar organizações criminosas, manuais para a fabricação de drogas, bombas, armas e modificações em armas, manuais para cometer crimes como estupros e assassinatos, tortura e assassinatos sob encomenda, venda de informações bancárias de terceiros, venda de documentos falsos como passaportes, promoção e recrutamento de atividades terroristas, venda de drogas e armas, e esse aqui é crime segundo o Estado, não há nada de errado você vender drogas e armas, é uma troca voluntária e ninguém está sendo agredido. O mesmo vale para a venda de órgãos. Se o órgão é meu, eu posso fazer o que quiser, é o meu corpo, minha propriedade privada. Não há crime nenhum nisso e vou além. Se isso fosse permitido hoje, muitas vidas poderiam ser salvas. Milhares de pessoas que estão hoje agonizando em uma fila para transplante, dependendo da burocracia estatal, já teriam sido salvas caso a comercialização de órgãos fosse permitida. O que mais que você encontra? Venda de dinheiro falsificado, tentativa de golpes, por isso que é importante você aprender a acessar a Deep Web com cuidado, com segurança, venda de informações privilegiadas, venda de exploits Zero Day, aquelas vulnerabilidades em sistemas que ainda não foram descobertas, e serviços de hacking. Por exemplo, contratar um hacker para hackear o site de uma empresa concorrente, isso é claro, completamente antiético, venda de medicamentos sem receita, pirataria, que é crime segundo o Estado, venda de produtos sem restrições alfandegárias e exposição de dados pessoais. Essas são algumas das coisas consideradas ilegais que você encontra na Deep Web. Agora, o que de forma alguma você não vai encontrar na Deep Web? Segredos governamentais ou industriais. Esses segredos geralmente são hospedados em uma base de dados restrita e altamente segura. E a Deep Web é para acessar uma base de dados pública, aberta a todos. Então, por que segredos estariam guardados ali? Agora, você pode até encontrar esses segredos, essas informações, se alguém invadir esses bancos de dados, algum hacker ou grupo de hackers, e disponibilizá-lo na Deep Web. Aí você terá acesso. Só que aí já era, né? Já deixou de ser segredo. Informações aprofundadas sobre um determinado assunto provavelmente só serão encontradas mesmo em pesquisas acadêmicas disponíveis na Surface Web e não na Deep Web.
Não faz sentido porque é justamente na Surface Web que as informações são mais fáceis de serem divulgadas, são mais propagadas por mais pessoas. Então é aqui que você vai se aprofundar, não lá na Deep Web. Qualquer tipo de conteúdo de cunho paranormal, sobrenatural ou fantástico, como a localização de Eldorado, por exemplo, cura para o câncer, telecinese, grupos que praticam telecinese ou provas de existência de vida extraterrestre, se não há evidências de que todas essas coisas existam no mundo real, não há a menor chance de encontrá-las na Deep Web. A Deep Web não é nenhum tipo de oráculo, ou que tudo que você procura lá você terá a resposta. Não! Se você está buscando entender mais sobre um conteúdo complexo, é muito, mas muito mais provável que você o encontre na Surface Web, por meio da boa e velha pesquisa no Google, ou, é claro, os mecanismos de busca focados em privacidade que já indicamos no módulo 1 desse curso. As histórias de terror envolvendo a Deep Web, como bonecas sexuais humanas, Shadow Web Red Rooms, pesquise isso depois aí se você quiser, lutas de gladiadores até a morte, centopeia humana e outras equivalentes são falsas. As três primeiras são contos que se originaram em fóruns de história de terror, na própria Surface Web e se tornaram lendas urbanas. E a última é apenas o tema de 3 filmes de ficção que eu não pretendo assistir e sugiro que você também não assista. Resumindo, se algo desconhecido viola alguma lei natural, como a lei da física, por exemplo, não é possível provar que ela exista no mundo real. E se ela não existe no mundo real, também não existe na Deep Web. Então, se você for procurar na Deep Web por existência de dragões ou evidências de que a Terra é plana, você não vai encontrar nada, porque essas coisas simplesmente não existem. Agora vamos ver como a Deep Web é dividida. E aí eu reforço mais uma vez a definição de Deep Web. Todo sistema conectado à internet que forneça anonimato e descentralização. Ou seja, nada mais coerente do que dividirmos a Deep Web em sistemas. Mas como só é possível acessar esses sistemas através de uma determinada rede de computadores, para deixar a definição ainda mais fácil, podemos a partir de agora chamá-los de redes. E sendo essas redes utilizadas com o objetivo de se obter descentralização e anonimato, podemos chamá-las também de redes ocultas da Deep Web. Existem várias redes ocultas para se acessar a Deep Web, no entanto, nesse curso aprenderemos a usar apenas algumas delas, as principais delas. E são elas a Onion, ou a rede Tor, que teremos algumas aulas dedicadas a ela, I2P, ZeroNet e a Freenet. Mas aonde estão as tais camadas da Deep Web? Que é o que sempre aparece quando você pesquisa pelo termo lá no Google. Então, sobre as tais camadas, existem justamente 3 conceitos errados envolvendo a classificação em camadas da Deep Web. Noção 1, que quanto mais profundo é o conteúdo, mais ilegal ou macabro ele é. Olha, essa pode ser a mais razoável das 3, mas ainda assim ela apresenta alguns problemas. Porque qual exatamente seria o critério para se classificar um conteúdo como mais ilegal do que o outro? Porque o conceito de macabro ou ilegal, como nós vimos, é completamente subjetivo. O que eu considero macabro pode não ser macabro para você, e vice-versa. O que é ilegal para o Estado ou para um determinado governo não é ilegal para outro governo, como exemplo do cassino. Nos Estados Unidos, cassino é legal, enquanto no Brasil é ilegal. Ser homossexual na América Latina, na América do Norte, na Europa, em vários países do mundo, não é crime. Mas em alguns países islâmicos, sim, é crime ser homossexual, inclusive dá pena de morte em alguns deles. Ou seja, o que tem que ficar claro aqui, conceito de ilegal ou macabro é subjetivo. Além disso, como eu disse anteriormente, a Deep Web é repleta de sites totalmente legais e inocentes, ao passo que é possível encontrar muita coisa ilegal e doentia, como pornografia infantil, por exemplo, na Surface Web. Então essa classificação implicaria em misturar todos os sites, além de envolver um critério completamente relativo, ou seja, é uma afirmação no mínimo muito vaga. Noção 2, quanto mais profundo é o conteúdo, mais difícil ele é de ser acessado. Essa noção é considerada errada porque dificuldade também é uma coisa subjetiva, em especial quando tentamos comparar as dificuldades em se executar uma sequência de passos em um computador. Sinceramente, eu conheço algumas pessoas que ainda hoje não aprenderam a acessar a internet, a Surface
Surface Web. Então qual seria exatamente o critério? O número de passos que a pessoa tem que dar para acessar o conteúdo? O tempo que eu levo para executar esses passos? O tempo que a sua tia leva? O tempo que você leva? Sendo assim, por mais que essa noção permitiria separar as redes em dificuldade, ela envolveria um critério totalmente relativo e impreciso. E por fim, a classificação 3, quanto mais profundo é o conteúdo, maior a quantidade de informações que podem ser encontradas lá, ou seja, quanto mais fundo você cavar, maior será o tesouro. Essa é a noção mais errada de todas, porque apesar do conteúdo da Deep Web ser vasto, todo esse conteúdo não é indexado, porque o conteúdo foi criado para isso, para ser oculto da Surface Web, para que seja difícil mesmo as pessoas acessarem esse conteúdo. A melhor fonte de informação, sem dúvida, em toda a internet é o mecanismo de busca na Surface Web. Se você quer muitas informações sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo, é lá que você vai encontrar. Não na Deep Web. Nenhuma rede da Deep Web vai lhe fornecer tanta informação quanto a que você pode, com os procedimentos corretos, encontrar na internet comum. Mas aí ainda pode ficar aquela dúvida, né? Onde está a Dark Web? O conceito de Dark Web é alvo de muito debate. Há quem defina a Dark Web como toda a parte não indexada que fornece anonimato. E como já vimos, esse é o conceito de Deep Web. E atualmente o termo tem sido usado para se referir a toda atividade ilegal realizada na internet, que segundo este relatório desse gráfico aí ao lado, é muito pequeno comparado a outros conteúdos totalmente inofensivos. Então, por esse motivo, prefiro não adotar essa classificação de Dark Web, uma vez que não existem separações técnicas que permitam distinguir entre o que é Dark Web e o que não é. A verdade é que todo conteúdo que o Estado não consegue controlar, não consegue regular, ele vai chamar de ruim, dark, mercado negro. O establishment, o governo, o Estado, junto à mídia convencional, à mídia tradicional, sempre farão o possível para dar uma conotação negativa a essas coisas, para que as pessoas fiquem com medo e não busquem por esses serviços, que não acessem essa rede. É esse o objetivo deles, impor medo nos indivíduos e deixá-los ignorantes quanto a esse assunto. Você não vê ninguém educando as pessoas sobre a Deep Web. O que eles dizem é que é ruim, que lá só tem criminosos, assassinos, traficantes de drogas, quanto na verdade nós vimos que não. A maioria das pessoas que estão na Deep Web estão lá porque a Surface Web expulsou elas. Porque é o único lugar na internet, é o refúgio, onde elas podem se comunicar sem serem perseguidas por pessoas, indivíduos, corporações e principalmente de governos. Então essa foi a aula de hoje, a primeira aula do módulo 2. Próxima aula, Redditor, como funciona e como navegar com ela na Surface Web. Depois é que vamos ver como navegar na Deep Web, ok? Então é isso, nos vemos lá. Até a próxima aula.